Tá? Então, pelo menos esses aqui a gente sabe que pode ficar em pé diante do Cordeiro, porque esses estão selados. E vocês vão ver mais à frente, no capítulo de número 14, que eles estão passeando lá diante do trono. Esses podem ficar de pé. Ou seja, quem tem o selo de Deus pode ficar em pé. Aleluia. Aliás, o momento da vinda do Senhor para nós, igreja, é o momento mais esperado da história. Por isso que diz a palavra Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É um anseio. Mas aí João vê essa perspectiva e observa bem a transição. Da perspectiva de Deus, temos um número exato. Deus sabe tudo e sabe exatamente quantos eleitos Ele salvou até hoje, está salvando desse dia de hoje e vai salvar até o fechamento da história. Para Ele é um número exato. Esses 144 mil vem indicar que é o número exato que Deus sabe. O número, a numerologia no Apocalipse é muito importante, porque quando você começa a perceber alguns detalhes, você vai ver a importância de certos números que hoje nesse culto nós não vamos nos estender nesses detalhes, mas simplesmente eu quero deixar para vocês mostrando a importância de você vai ler o texto e lê-lo contextualmente e informado por toda a Escritura. Para entender Apocalipse, você precisa ler Ezequiel, Daniel, Zacarias, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, a Bíblia toda, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Isaías. Por quê? Porque Apocalipse é o clímax da revelação. E há coisas que Deus falou lá atrás, que agora Ele retoma na revelação e amplia o quadro para nós de um modo jamais visto. Tá? Aí quando acontece, João viu o número dos selados, e você é um deles, e eu sou um deles, nós temos o selo de Deus. Paulo desenvolve a teologia do selo no seu, na Epístola aos Efésios, nós fomos selados por Deus. E esse selo é a marca de que nós somos, como diz o apóstolo Paulo, propriedade exclusiva de Deus. É algo interessante. Quem é selado de Deus, observa que selo tem toda uma conotação de redenção. Isso vai se contrastar lá na frente, no capítulo 13, com a marca da besta. Quem tem a marca da besta são aqueles que estão destinados, dali para frente você vai ver, são os que estão destinados à destruição, à perdição eterna, ao lago de fogo e enxofre, que é o destino da besta, de todos que a adoram e de todos aqueles que têm a sua marca. Por outro lado, quem tem o selo de Deus tem a garantia de salvação eterna e sabe que estará naquele grande momento quando os céus se abrindo, em pé diante do Cordeiro, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Você vê como é que teologicamente é importante você fazer a leitura do livro? É importante fazer a leitura teológica do livro, para poder ver qual a lição, qual a mensagem. Aí João, então, ele está vendo um quadro, de repente, abre outra janela. Aí agora ele olha a mesma multidão por uma perspectiva humana. Veja só o contraste entre o número exato e a expressão que é usada aqui. Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Ninguém podia enumerar. Hoje eu não sei quantas pessoas tem aqui no santuário. Não sei quantos eleitos de Deus, quantos salvos estão reunidos hoje em adoração a Deus no Brasil. Deus sabe. Amém. Exatamente. Glória a Deus. Daí a perspectiva de Deus é um número completo, perfeito, claro, definido. Da perspectiva humana, vejam só, é uma grande multidão que ninguém podia contar. Daí você vê o caráter multinacional da igreja. O Israel de Deus tem uma composição bem definida, mas ao mesmo tempo tem gente de todas as nações, de tribos, de povos, de línguas, em pé diante do trono. Aleluia! Você vê a pergunta: quem é que pode ficar em pé? Quem é que pode
Aí vem a resposta no capítulo 7. Há uma grande multidão que pode ficar em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Quem pode ficar em pé? Eu posso. Quem pode ficar em pé? Gritavam os poderosos, os pecaminosos, que estarão no sistema anti-Deus e que estão no sistema anti-Deus, quando falei agora, no momento de se encontrar com Deus. Dá mais um tempo. Nós não. Nós podemos ficar em pé e encarar o que está sentado no trono e encarar o Cordeiro. Mais ainda, irmãos, mais ainda, nós temos acesso direto à sala do trono. Mais ainda, nossas orações sobem como incenso cheiroso e suave na sala do trono. Mais ainda, Deus move a história por causa da minha e da sua oração, porque nós podemos ficar em pé diante do trono. E nós precisamos disso na nossa experiência. O que isso tem a dizer para nós? Nós precisamos disso na nossa experiência pessoal. Já falei sobre isso, a teologia da oração é muito importante para nós. Por quê? Porque às vezes nós passamos por certos momentos e certos problemas e vemos, pronto, não tem mais jeito, não tem mais solução. E aí Deus, de repente, quando a gente pede uma audiência ao Supremo Juiz, parte lá e ele precisa, ele já está, porque Jesus falou, não é que eu vou rogar ao Pai quando vocês pedirem, porque o mesmo Pai vos ama. Mas se é assim, quer dizer que Jesus não está como intercessor, como um suplicante diante de Deus, para que Deus atenda às nossas orações. Por quê? Porque o mesmo Pai nos ama. Isso é uma mensagem que está em Apocalipse também. Aquele que nos ama e em seu sangue nos comprou e nos fez um reino sacerdotal para Ele. Se nós somos reinos sacerdotal, um reino composto de reis, de rainhas e sacerdotes, o que faz o sacerdote? Intercede. Intercede onde? Diante de Deus. E como se apresenta? Nós podemos entrar e ficar em pé diante dele. Isso é muito importante para nós. Faz me lembrar de uma experiência que eu tive na oração, quando nós estávamos passando um momento muito complicado, trabalhando no TRE, Teologia e Vida, Apocalipse e Vida. E, de repente, nós estávamos com um problema seríssimo. Tínhamos uma chefe que estava meio oprimida, meio perturbada, que chegava no dia de domingo, eu estava na época estava saindo do celular, aí daqui a pouco, no dia de domingo, saía do culto, o celular toca. Amanhã você chega cedo no trabalho, porque tem uma missão lá para cumprir. Domingo, chefe. Não, mas ó, chega cedo, isso perturbava. Quando nós chegávamos lá, ela queria que a gente trabalhasse direto, sem horário, sem nada, sábado, domingo. Aí chegou um momento de esgoto. Interessante que estávamos nós na sessão cheios de servos de Deus. Aí um dia, sabe o que nós fizemos? Reunimos aos irmãos, sabe o que vamos fazer? Deixa ela sair, que a gente vai lá no andar de cima e vamos ter uma reunião de oração. E irmãos, subimos, fomos ao segundo andar e nos reunimos ali, nós servos de Deus, pedimos uma audiência ao Supremo Juiz, à Suprema Corte. Falamos com Deus, Senhor, nós não queremos mais essa situação, Senhor. Tu podes mudar essa situação, tu podes tirar essa chefe, mudar o coração dela, fazer alguma coisa em nosso benefício, porque nós já estamos no limite, e nós somos teus servos, e nós precisamos do nosso emprego, mas essa opressão está demais. Deus disse que ouviria o clamor do pobre e do necessitado. Irmãos, deu pouco tempo. Daqui a pouco chega uma carta do desembargador do TRE. Chegou a nossa sessão e aquela carta comunicando àquela chefe que ela deveria voltar para o seu órgão de origem, e quem a tinha requisitado era o juiz, que foi o juiz que me requisitou, mas nem o juiz podia bater de frente com o desembargador. Por quê? Porque o desembargador é maior que o juiz, e o desembargador estava sob ordens
do Supremo Tribunal Celeste. E aquela chefe saiu de lá, voltou para o seu lugar de origem. E sabe o que Deus fez? Colocou uma serva de Deus para chefiar essa sala. Tivemos paz até o último momento, até o último dia, quando o Senhor falou para mim: sai. E eu saí. Nós tivemos paz. É audiência. Quem pode ficar de pé diante da Suprema Corte? Você pode. Isso para a igreja é muito importante, irmãos. A oração é algo importantíssimo. Que às vezes a gente releva uma coisa que é sem sentido, mas é muito importante, porque oração, repito, para ficar bem frisado, é um pedido de audiência na Suprema Corte. É o ponto final. Quando você ora, você está apelando para a maior autoridade do universo. Ali é tudo ou nada. Não tem jeito. E os maiores problemas, as maiores dificuldades precisam e devem ser resolvidos na oração. Voltando ao texto, para nós fecharmos aqui, diz aqui o texto: esses que estavam em pé, olha aí, quem é que pode ficar em pé? Esses que estavam em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, em pé. Vejam que o capítulo termina com a pergunta: quem é que pode ficar em pé? Os anjos podem ficar em pé, a igreja pode ficar em pé, eu posso ficar em pé diante do trono e do Cordeiro. Porque nós temos uma relação com aquele que está no trono, porque ele é o nosso Pai. E o Cordeiro, que foi aquele que morreu por nós e é o nosso irmão mais velho. Amém. Intimidade. Por que não ler o livro de Apocalipse? Por que não ler o livro de Apocalipse? E todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos, e os 4 seres viventes, e ante o trono prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, ações de graças, e honra, e poder, e a força, 7 coisas importantes, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vem aquilo que eu disse para vocês que acontece. Poxa, mas que curiosidade, o que será isso? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? A pergunta agora vem para João. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Você lembra de Ezequiel? Gente, transfundo, Antigo Testamento. Meu Senhor, tu o sabes. Aí ele não foi ousado, foi humilde. Não sei nada não. Diz aí, quem é? A intimidade. Isso é para quem pode ficar em pé diante do trono. É para nós isso. Essa intimidade é para nós. Para quem o Senhor diz assim: Pai seja convosco. Eis que estou convosco. É o trono falando para nós. Você está aqui em pé diante do trono. Deus nos coloca face a face. Já pensou que coisa importante? E diz: quem são? Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Olha só a relação